Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje trago-vos mais um vídeo. E no vídeo de hoje venho-vos falar de medo. Vocês que estão a ver o vídeo neste momento têm muitos medos? Será que o medo para vocês é um tema interessante, curioso, importante? E será que os vossos medos são medos comuns ou será que são medos incomuns? Se quiserem podem partilhar os vossos medos no canal. Se quiserem podem partilhar as vossas experiências que tiveram mais medo no canal. É importante a vossa participação, as vossas opiniões, sugestões. Por isso, partilhem, participem no canal. Mas hoje, especificamente, venho-vos falar da origem dos medos. Como já vimos, é fundamental, é essencial para nós termos medo. Se não fosse o medo, possivelmente nós, enquanto espécie, enquanto ser humano, não existiríamos. Estaríamos extintos há milhares de anos atrás. Se não fosse o medo, os nossos antepassados possivelmente iriam enfrentar animais selvagens, porque, afinal de contas, não tinham medo. Afinal de contas, o perigo não era sinal de medo. Assim sendo, o medo é fundamental, é essencial para a sobrevivência, para mostrar onde está o perigo, digamos assim. Sim, por vezes temos medo de algo que não é necessariamente perigoso, mas isso podem ser fobias, medos irracionais. Mas hoje, especificamente, mais uma vez, venho-vos falar da origem dos medos. Qual a origem dos medos? Muitos de vocês defendem que nós temos medo apenas e unicamente através de uma experiência direta. Isto é, muitos de vocês acreditam que só temos medo quando temos uma experiência negativa com um objeto, com um animal, com uma situação. Como, por exemplo, quando nós vamos apresentar um trabalho para um público e corre mal. Nós somos julgados, riem-se de nós. E nós ficamos com aquele peso, aquela vergonha. E isso faz-nos ganhar medo. Ou senão, quando enfrentamos um cão e o cão nos morde, ficamos com medo dos cães. Não é? Muitos de vocês acreditam que apenas através de experiência direta podemos ganhar, entre aspas, medo. Podemos ter medo. Mas nem sempre é assim. Quantas vezes nós temos experiências negativas com cães? Quantas vezes vocês que estão a ver este vídeo, quantas vezes alguns de vocês foram mordidos várias vezes e não é por essa razão que tiveram medo? Quantas vezes? Quantas vezes vocês que estão a ver este vídeo correram mal as vossas apresentações? Não é por isso que vocês ganharam medo de apresentar publicamente? Ou de serem sociáveis? Faz sentido? Assim sendo, o medo não surge apenas e unicamente através de experiência direta. Essa, aliás, é a primeira origem dos medos, a experiência direta. A segunda origem dos medos é uma experiência indireta, quando nós, por vezes, presenciamos uma experiência negativa de outro. Não connosco, mas com outra pessoa. Por exemplo, quando nós presenciamos alguém a ser atacado por um gato, por um cão ou por algum inseto, nós indiretamente aprendemos com a experiência. Assim sendo, percebemos que aquele animal, aquela situação pode ser perigoso. E nós indiretamente, mesmo sem sendo através de experiência direta, aprendemos que aquele animal, aquele objeto, aquela situação pode ser perigosa e ganhamos medo. E começamos a ter medo daquele animal, daquela situação. A terceira forma de ganharmos medo ou de termos medo de algo é essencialmente através da educação. Educação implícita ou educação explícita. O que eu quero dizer com explícita e implícita? Explícita é a educação direta, quando os pais ou a mãe ou alguém significativo, enquanto nós éramos crianças ou jovens, nos diz que cuidado com os cães são perigosos, cuidado com as cobras são altamente venenosas, são perigosas. E nós, sem termos uma experiência direta,
ou sem vermos alguém a ter uma experiência negativa com uma cobra, nós percebemos que talvez a cobra, talvez o cão, talvez esta situação ou aquele objeto possa ser perigoso. Assim sendo, nós podemos ganhar medo de algo, mesmo sem ter uma experiência direta nem indireta, apenas e unicamente através da educação explícita. Contudo, também existe uma educação implícita. Quantas vezes nós, enquanto crianças ou enquanto jovens, percebemos que o nosso pai ou a nossa mãe ou alguém significativo e próximo para nós tem muito medo de insetos, ou tem muito medo de cães ou gatos, ou seja o que for. E nós, implicitamente, vamos perceber que aquele animal, ou aquela situação, ou aquele inseto, ou seja o que for, pode ser perigoso, porque aquele animal representa perigo para aquela pessoa. Aquela pessoa pode nunca nos dizer diretamente que é perigoso, mas nós percebemos se aquela pessoa tem medo daquele objeto ou daquela situação, é porque aquele objeto e a situação ou animal pode ser perigoso. E nós podemos ficar com medo, certo? Faz sentido para vocês? Quarta possível origem dos medos: falta de controle e falta de conhecimento. Se bem que uma leva à outra. Nós, se não conhecemos, possivelmente não conseguimos controlar. Faz sentido? Assim sendo, muitas vezes os nossos medos têm origem nessa falta de conhecimento, nessa falta de controle. Quantas vezes vocês, perante um animal que vocês não conhecem, perante um animal que vocês não conseguem controlar, ou perante uma situação que vocês não conseguem controlar nem conhecem, perante um inseto que é novo para vocês, completamente novo, vocês têm medo. Porquê? Porque vocês não conhecem. Porque se não conhecem, se não controlam, pode ser perigoso. E isso pode ser indicadores, o facto de não conhecerem e não controlar. Mas nem sempre é assim. Mas sim, é uma das origens mais frequentes. Falta de controle e falta de conhecimento da situação, do objeto, do animal, do inseto, seja do que for. É uma das origens dos medos. Está descrito que quando os descobridores foram descobrir a América, depararam-se com tribos de selvagens. Os selvagens domesticavam animais selvagens. Domesticavam cobras, javalis, leões, seja o que for. Mas os descobridores mostraram-lhes uma galinha. E os selvagens tinham medo de galinha. Corriam à frente da galinha quando eles domesticavam animais selvagens. Porquê? Porque os selvagens não conheciam as galinhas. Eram completamente desconhecidas, completamente novas para eles. Eles não percebiam. Não percebiam como é que se movia aquele animal, o que era aquele animal, o que é que podia fazer de bem e de mal. Faz sentido? Falta de controle e falta de conhecimento. Quinta possível origem dos medos: semelhança ou condicionamento. Isto é, muitas vezes temos medo de uma situação, um objeto, um animal, um inseto, seja do que for, algo que possui características semelhantes a uma experiência negativa do passado. Muitas vezes esse medo surge através de um condicionamento. Se nós tivermos medo daquela situação do passado, se foi perigoso aquela situação do passado e possuía determinadas características, esta situação nova, este elemento novo, se possui estas características, muitas vezes apenas uma ou duas semelhantes à outra do passado, pode ser sinal de perigo. Pode ser sinal para termos medo. Um exemplo disso mesmo é quantas vezes os antigos ex-combatentes das guerras, quando voltam à vida normal, quando se afastam da guerra, e surge fogo de artifício, surge foguetes, eles ficam com medo. O corpo reage. Porquê? Por causa de um condicionamento. Porque eles na guerra, aquele estrondo, aquele estímulo era frequente. E quando surgia aquele estímulo, era sinal de perigo. E sem perceber, de forma inconsciente, eles associam aquele estrondo do fogo do artifício, dos foguetes, ao perigo. E eles têm medo. Eles fogem. Faz sentido? Será que não?
Sexta e última origem dos medos. Origem simbólica e metafórica. Alguns de vocês estão-se a questionar quanto a esta origem, que esta origem não é tão concreta, que esta origem não é tão objetiva, que não é tão científica como as outras origens. Alguns de vocês estão-se mesmo a questionar que esta origem pode não fazer sentido, mas faz sentido. E é científica. Pode não ser tão objetiva e concreta como as outras, mas faz sentido e é científica. O Freud e o Milton Erickson e outros autores afirmavam e acreditavam que o nosso inconsciente funciona essencialmente através de metáforas, através de símbolos, simbologia. Daí os testes projetivos, até mesmo uma interpretação dos sonhos. Certo? Faz sentido até aqui? Assim sendo, muitas vezes nós podemos adquirir certos medos através de metáforas, através de simbologia. Isto é, determinado objeto, situação, animal, seja o que for, pode para nós, de forma inconsciente, representar alguma situação, algum valor ou alguma característica, pode nos tocar no nosso interior. Assim sendo, pode nos afastar, pode representar perigo, angústia, tristeza. Podemos dar um exemplo mais concreto. Imaginemos que um cão pode representar vários valores, várias emoções. Para algumas pessoas o cão pode representar perigo, para outras amor, para outras amizade, etc, etc, etc. Imaginemos que um cão para determinada pessoa representa a amizade. E aquela pessoa teve muitos problemas no passado por resolver com a amizade. Possivelmente aquele valor que o cão representa pode entrar em conflito com as suas feridas internas ou com os seus assuntos por resolver internos. Assim sendo, muitas vezes os medos podem não surgir apenas e unicamente através de experiência direta. Existem outras origens dos medos. Origens, possivelmente, que vocês não conheciam. Vocês gostaram do vídeo? O vídeo foi-vos útil para vocês? Estas 6 origens diferentes dos medos? Se sim, deixem nos comentários. Partilhem a vossa opinião, o que é que vocês acharam destas origens. Obrigado mais uma vez por vocês assistirem. Deixem os vossos likes. Não se esqueçam dos vossos likes. De subscrever o canal. É muito importante. E até à próxima. Obrigado e até amanhã.